Que a graça maravilhosa e a paz abundante do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre cada vida, sobre cada lar, aqui representado nesta manhã de quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Que bênção podermos nos reunir mais uma vez, aqui de São Gonçalo, alcançando os corações onde quer que estejam, para buscarmos juntos a face do nosso Pai Celestial. Sejam todos muito bem-vindos a este tempo de refrigério, de esperança e de fortalecimento na Palavra de Deus. Prepare o seu coração, pois hoje vamos meditar em uma das declarações mais poderosas e confortadoras de toda a Escritura. Um versículo que tem sido como um farol de esperança para gerações de crentes. Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, o 11. Quem não conhece ou já não ouviu essa promessa maravilhosa? Muitos de nós a temos decorada, talvez escrita em algum lugar especial, ou a citamos em momentos de incerteza. É uma palavra que fala diretamente à nossa necessidade de segurança, de direção e de esperança para o futuro. Em um mundo tão cheio de imprevistos, de notícias preocupantes, de planos que se frustram, esta palavra vem como um bálsamo, uma âncora firme para a nossa alma. Vamos ler juntos o que o Senhor nos diz em Jeremias 29, 11. Abra sua Bíblia comigo, ou ouça com toda a atenção do seu espírito, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus por esta palavra. Mas antes de mergulharmos nas profundezas desta promessa, é muito importante entendermos o contexto em que ela foi dada. Essas palavras não foram ditas em um tempo de tranquilidade e prosperidade. Muito pelo contrário, elas foram dirigidas pelo profeta Jeremias aos judeus que haviam sido levados cativos para a Babilônia. Imaginem a situação deles, arrancados de sua terra, de suas casas, de seu templo, vivendo como exilados em uma nação estrangeira, pagã, sem perspectiva aparente de retorno, com falsos profetas lhes dizendo que o cativeiro seria breve, enquanto a palavra de Deus, através de Jeremias, era que duraria 70 anos. Era um tempo de sofrimento, de humilhação, de incerteza profunda sobre o futuro. Parecia que Deus os havia esquecido, abandonado, e é exatamente nesse cenário de desolação e aparente desesperança que Deus levanta a sua voz e declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Que coisa tremenda! Mesmo no meio do exílio, do sofrimento, da disciplina, Deus não havia deixado de pensar no seu povo. Seus pensamentos continuavam voltados para eles. Vamos meditar nessa primeira parte. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. A palavra hebraica para pensamentos, aqui, machashaba, também pode significar planos, propósitos, desígnios. Deus não está apenas tendo ideias vagas sobre nós. Ele tem planos elaborados, propósitos definidos. E Ele sabe quais são esses planos. Eu bem sei. Não há confusão na mente de Deus, não há improviso, não há plano B porque o plano A falhou. Desde a eternidade, Ele conhece o fim desde o começo. Isaías 46, 10. Seus planos são perfeitos, sábios, soberanos, e esses pensamentos, esses planos, são a nosso respeito. Deus está ativamente pensando em você, meu irmão, minha irmã. Ele não está distante, alheio às suas lutas, às suas lágrimas, aos seus sonhos. Seu olhar está sobre você, Salmo 33, 18. Seus ouvidos estão atentos à sua oração, Salmo 34, 15. Mesmo quando você se sente pequeno, insignificante, esquecido pelo mundo, o Criador do universo está pensando em você, tem planos específicos para a sua vida. Que consolo extraordinário! Nós, seres humanos, podemos nos esquecer uns dos outros, podemos falhar em nossos cuidados, mas Deus jamais se esquece dos seus filhos. Isaías 49, 15 e 16.
O próprio fato de Deus estar pensando em nós já deveria encher nosso coração de paz e segurança. Mas Deus vai além. Ele não apenas diz que tem pensamentos a nosso respeito, ele revela a natureza desses pensamentos. Pensamentos de paz e não de mal. Aqui está o coração da promessa. Os planos de Deus para nós não são planos de destruição, de castigo pelo castigo, de nos ver sofrer indefinidamente. Seus planos são de paz. A palavra hebraica aqui é shalom. E shalom, como muitos já sabem, é muito mais do que a simples ausência de guerra ou conflito. Shalom significa plenitude, inteireza, bem-estar completo, saúde, segurança, prosperidade, no sentido de ter tudo o que é necessário para cumprir o propósito de Deus. A harmonia, tranquilidade, é um estado de completude e realização em Deus. Então, quando Deus diz que seus pensamentos a nosso respeito são de paz, shalom, Ele está dizendo que seus planos visam o nosso bem maior, a nossa restauração, a nossa plenitude nele, o nosso bem-estar espiritual, emocional e muitas vezes até físico e material dentro do seu propósito soberano. Ele quer nos ver completos, sarados, vivendo em harmonia com Ele e uns com os outros. Ele faz questão de contrastar, e não de mal. Seus planos não são para o nosso mal. Ra, em hebraico, que significa maldade, desgraça, calamidade, aflição. Mesmo quando Ele permite que passemos por dificuldades, por provações, pelo deserto, pela disciplina, como era o caso dos exilados na Babilônia, seu propósito final não é a nossa destruição, mas sim a nossa purificação, nosso crescimento, nosso retorno para Ele, para nos moldar segundo a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. O cativeiro na Babilônia era uma disciplina dura por causa da desobediência do povo, mas o plano final de Deus não era acabar com eles ali. Era restaurá-los, purificá-los e trazê-los de volta para cumprir seus propósitos maiores. Alguém pode perguntar: pastor, mas se os planos de Deus são de paz e não de mal, por que eu passo por tantas lutas? Por que sofremos? Por que parece que as coisas dão errado? Essa é uma pergunta legítima. Precisamos lembrar que vivemos em um mundo caído, afetado pelo pecado. As ações de outras pessoas, nossas próprias escolhas erradas e a atuação do inimigo podem trazer sofrimento. Além disso, Deus, em sua soberania, pode permitir certas dificuldades para nos ensinar, nos fortalecer, nos tornar mais dependentes dele, ou para cumprir um propósito maior que não entendemos no momento. Mas a promessa de Jeremias 29:11 nos garante a intenção final do coração de Deus a nosso respeito. Mesmo que o caminho passe por vales escuros, o destino final que Ele planejou é de shalom, é de bem. Como nos lembra Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é mestre em transformar até mesmo as situações mais difíceis em instrumentos para realizar seus planos de paz em nossa vida. Os planos de Deus para nós não começaram quando nascemos. O Salmo 139:16 diz que Ele nos conhecia antes mesmo de sermos formados, e todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro. E Efésios 2:10 afirma que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem um plano, um propósito, boas obras preparadas para cada um de nós. E esses planos são sempre planos de paz, visando o nosso bem supremo e a glória dele. Vamos orar agora, pedindo a Deus que nos ajude a confiar nesses planos maravilhosos, mesmo quando não os entendemos. Pai amado e soberano Deus, nós te louvamos nesta manhã, porque Tu és um Deus que pensa em nós, que tem planos e propósitos para cada um dos Teus filhos.
Obrigado por nos revelares em tua palavra, através do profeta Jeremias, que os teus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz, de shalom e não de mal. Senhor, confessamos que muitas vezes nossa visão é limitada. Olhamos para as circunstâncias difíceis, para as lutas, para as demoras, e nosso coração se enche de dúvida e medo. Questionamos teu amor, tua bondade, teus planos. Achamos que o Senhor nos esqueceu no exílio das nossas dificuldades. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por duvidarmos do teu coração, que é sempre bom. Ajuda-nos pelo teu Espírito Santo a crer nesta verdade poderosa de Jeremias 29:11. Sela esta palavra em nosso espírito. Que possamos descansar na certeza de que tu estás no controle, que tu sabes exatamente o que estás fazendo e que teus planos para nós são sempre os melhores, visando a nossa paz, o nosso bem-estar completo em ti. Mesmo quando o caminho for difícil, mesmo quando não entendermos o porquê das provações, dá-nos a graça de confiar que tu estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Ajuda-nos a ver além das circunstâncias presentes e a firmar nossos olhos na tua fidelidade e no teu propósito final de Shalom. Tira de nós todo o pensamento de que o Senhor planeja o nosso mal, de que o Senhor tem prazer em nosso sofrimento. Que possamos abraçar a tua definição de paz, Shalom, buscando a plenitude e a inteireza que só podem ser encontradas em ti. Que possamos rejeitar as mentiras do inimigo que tentam nos fazer duvidar do teu caráter e dos teus bons planos. Revela-nos, Senhor, os teus pensamentos de amor, de cuidado, de propósito para nós. Que possamos sentir em nosso espírito a segurança de que somos amados, cuidados e que nossas vidas estão seguras em tuas mãos poderosas. Meus queridos irmãos e irmãs, quero fazer uma pergunta para a sua reflexão. Você já se sentiu esquecido por Deus em algum momento difícil da sua vida? Como a promessa de Jeremias 29:11 de que Ele tem pensamentos de paz a seu respeito, te conforta hoje. Compartilhe sua experiência ou seu sentimento nos comentários, se sentir à vontade. Seu testemunho pode abençoar outros. Agora, vamos fazer uma declaração de fé juntos. Digite aí nos comentários com toda a sua convicção. Eu confio nos planos de paz de Deus para mim. Declare isso sobre sua vida, sobre seu futuro. Amém. Que a nossa confiança esteja firmemente ancorada nos planos de paz do nosso Deus. Nesta manhã de quarta-feira, quase chegando às 11 horas aqui em São Gonçalo, continuamos aquecidos pela maravilhosa promessa de Jeremias 29:11. Na primeira parte, vimos que Deus, mesmo em meio ao exílio e à dificuldade do seu povo, declarou que conhecia seus pensamentos a respeito deles e que esses pensamentos eram de Shalom, paz, bem-estar, plenitude e não de mal. Quantos declararam conosco: eu confio nos planos de paz de Deus para mim? Aleluia! Mantenham essa confissão viva. Agora, vamos avançar para a conclusão gloriosa deste versículo extraordinário. Depois de afirmar a natureza boa e pacífica dos seus planos, Deus revela o propósito final deles. Por que Ele tem esses planos de paz? Jeremias 29:11 conclui: para vos dar o fim que esperais. À primeira vista, essa frase, o fim que esperais, pode parecer um pouco vaga. Que fim é esse? Seria simplesmente aquilo que nós desejamos ou esperamos em nossa própria mente? Uma análise mais profunda do texto original hebraico nos revela uma riqueza muito maior. A expressão traduzida como o fim que esperais combina duas palavras hebraicas importantes, acharit e tikvah. Acharit se refere ao fim, mas no sentido de resultado final, a parte posterior, o futuro, o destino. Fala daquilo que vem. Depois, o desfecho de uma situação.
Tikvá significa esperança, expectativa, algo aguardado com anseio e confiança. É uma corda, vem da mesma raiz de corda, que nos liga a um futuro desejado. Portanto, uma tradução mais literal e rica seria: para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não está prometendo apenas um futuro qualquer, mas um futuro permeado de esperança. Ele não está prometendo apenas um resultado final, mas um resultado final que corresponda à esperança que Ele mesmo planta em nossos corações através de Sua palavra e seu Espírito. É um futuro alinhado com os seus propósitos de Shalom que vimos anteriormente. Pensem novamente nos exilados na Babilônia. Qual era o futuro que eles viam com seus olhos naturais? Cativeiro, opressão, distância de Deus e de sua terra, talvez assimilação pela cultura pagã. Qual era a esperança deles? Parecia esmagada sob o peso das circunstâncias, mas Deus vem e diz: meus planos para vocês não são esses que vocês estão vendo. Meus planos são de paz, e o propósito deles é dar a vocês um futuro diferente, um resultado final diferente e reacender em vocês uma esperança viva e verdadeira. Para eles, naquele contexto, esse futuro e esperança incluíam concretamente o fim do cativeiro após 70 anos, o retorno à terra prometida, a reconstrução do templo e a restauração da nação. Era uma esperança tangível, embora distante. Para nós, hoje, o que significa essa promessa de futuro e esperança? Significa, em primeiro lugar, que não importa quão sombrias as nossas circunstâncias presentes possam parecer, elas não definem o nosso destino final nos planos de Deus. Seu futuro para nós é sempre um futuro de esperança. Se você está passando por um exílio pessoal, talvez o exílio do pecado, da doença, do luto, do desemprego, de um relacionamento quebrado, da solidão, Deus te diz hoje: meus planos para você são de paz, para te dar um futuro e uma esperança. Ele tem um acharit, um resultado final de restauração e bem-estar planejado para você. Ele tem uma tikvá, uma esperança viva para reacender em seu coração. É fundamental notar que o versículo diz: para vos dar. Esse futuro e essa esperança não são algo que conquistamos por nosso próprio esforço ou merecimento. São um dom de Deus. Provém da sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade. Nós os recebemos pela fé, confiando nos seus planos de paz. Isso tira de nós o peso de ter que construir nosso próprio futuro sozinhos ou de tentar gerar esperança em nós mesmos. Nossa esperança está ancorada nele, que é fiel para cumprir o que prometeu. Hebreus 10, 23. Que tipo de futuro e esperança Deus nos dá? Esperança de restauração. Assim como Ele restaurou Israel do exílio, Ele tem poder para nos restaurar de qualquer situação de quebrantamento. Ele restaura a alma, Salmo 23, 3. Restaura a sorte, como fez com Jó, Jó 42, 10. Restaura relacionamentos. Restaura a alegria da salvação, Salmo 51, 12. O futuro que Ele planeja envolve restauração, esperança de propósito. Nossos dias não são vazios ou sem sentido. Como vimos, Efésios 2:10, fomos criados para boas obras que Ele preparou. O futuro que Deus nos dá é um futuro com propósito, onde podemos andar nessas obras, usar nossos dons para a sua glória e fazer a diferença no mundo. Esperança de intimidade com Ele. O maior bem, o maior shalom, é a própria presença de Deus. O futuro que Ele nos dá é um futuro de maior intimidade, de conhecimento mais profundo dEle. Ele não apenas muda nossas circunstâncias, Ele nos atrai para mais perto de si mesmo, esperança em Cristo. Para nós, que vivemos depois da vinda de Jesus, toda esperança e todo futuro encontram seu centro nele.
a esperança da salvação, do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus, da vida abundante agora, João 10:10, e acima de tudo, a esperança da vida eterna com Ele. Esse é o futuro e esperança supremo que Deus nos deu através do sacrifício de seu Filho. Esperança eterna, Jeremias 29:11, nos aponta para além desta vida. O fim esperado, o futuro e esperança definitivo é a eternidade na presença de Deus, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Apocalipse 21:4. Essa esperança celestial deve ser a grande motivação e consolo para a nossa jornada aqui na Terra. Mas, assim como a promessa de proteção no Salmo 91 era para aquele que habita, a promessa de futuro e esperança em Jeremias 29:11 também está conectada à nossa resposta. Vejam o que Deus diz nos versículos seguintes, 12 até 14. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Percebem a conexão? Deus tem planos de paz para nos dar futuro e esperança. E quando nós o invocamos, oramos e o buscamos de todo o coração, Ele se deixa achar por nós e cumpre sua promessa de restauração. Farei voltar os vossos cativos. Nosso futuro e esperança não são automáticos. Eles se desdobram à medida que cultivamos um relacionamento íntimo e sincero com o doador desse futuro e esperança. Buscar a Deus de todo o coração é a chave para experimentar a plenitude dos seus planos de paz. Portanto, vamos orar agora, pedindo a Deus que nos encha com seu futuro e sua esperança, e que nos dê um coração que o busca acima de tudo. Senhor, nosso Deus, Pai de toda esperança, nós te agradecemos pela segunda parte desta promessa gloriosa em Jeremias 29:11. Obrigado, porque teus planos de paz não são apenas intenções, mas eles têm um propósito definido, nos dar um futuro e uma esperança. Pai, confessamos que muitas vezes nossos olhos ficam presos no presente difícil, nas circunstâncias adversas, nos nossos cativeiros particulares. Perdemos a visão do futuro glorioso que tu tens para nós. Sentimos-nos sem esperança, sem perspectiva. Perdoa-nos, Senhor. Pedimos agora em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais. Ajuda-nos a ver além das dificuldades do hoje e a contemplar o futuro e a esperança que tu nos prometes. Que possamos crer que tu tens um acharit, um resultado final de bem, planejado para nós. Que possamos nos apegar firmemente a Tikvá, a esperança viva que tu nos dás como uma âncora para a nossa alma. Hebreus 6:19. Recebemos pela fé este dom do futuro e da esperança. Declaramos que nosso futuro não é definido pelas circunstâncias, mas pelos teus planos de paz. Declaramos que nossa esperança não está em homens ou em coisas terrenas, mas está firmada em ti, na tua palavra e no teu Filho Jesus Cristo. Derrama a tua esperança sobre as áreas de nossa vida onde o desespero tenta reinar. Onde há doença, traz esperança de cura e restauração. Onde há luto, traz esperança de consolo e reencontro eterno. Onde há escassez, traz esperança de provisão. Onde há conflito familiar, traz esperança de reconciliação. Onde há solidão, traz esperança de comunhão contigo e com teu povo. Onde há pecado e culpa, traz a esperança do perdão e da nova vida em Cristo. E, acima de tudo, mantém viva em nós a bendita esperança da vida eterna, do encontro contigo na glória. Que essa esperança nos purifique, nos motive e nos fortaleça a cada dia. Senhor, conforme lemos em tua palavra, sabemos que experimentar esse futuro e esperança está ligado a te buscar de todo o coração.
Dá-nos um coração assim, Pai. Um coração que te anseia, que te busca em primeiro lugar, que ora, que clama, que se deleita em tua presença. Remove de nós a apatia, a preguiça espiritual, a busca superficial. Queremos te encontrar, Senhor. Queremos viver na plenitude dos teus planos. Ajuda-nos a te buscar sinceramente, diariamente. Irmão, irmã, pense agora. Qual futuro e esperança você mais precisa receber de Deus neste momento da sua vida? Em que área específica você precisa que a esperança divina vença o medo ou o desespero? Compartilhe seu coração nos comentários, se desejar, para que possamos orar juntos. E vamos declarar juntos esta verdade sobre nossas vidas. Digite com fé: Deus me dá futuro e esperança. Receba essa promessa no seu espírito agora mesmo. Como podemos buscar a Deus mais wholeheartedly, de todo o coração nesta semana? Talvez dedicando mais tempo à oração, meditando mais na palavra, servindo aos irmãos. Compartilhe uma atitude prática que você pode tomar. Que maravilha, meus amados! Jeremias 29:11 é uma promessa completa. Deus tem pensamentos, planos sobre nós. Esses planos são de paz, shalom. E o propósito desses planos é nos dar um futuro cheio de esperança. E tudo isso se realiza à medida que o buscamos de todo o coração. Que possamos viver à luz dessa verdade transformadora todos os dias de nossa vida. Amados irmãos e irmãs, que a paz e a esperança que brotam da palavra de Deus continuem a inundar nossos corações nesta manhã de quarta-feira. Exploramos juntos a profundidade e a beleza de Jeremias 29, versículo 11, uma promessa que é verdadeiramente um tesouro para todos nós que amamos e servimos ao Senhor. Vimos como mesmo em meio ao exílio e à desesperança, Deus assegurou ao seu povo e nos assegura hoje que seus pensamentos a nosso respeito são de paz, shalom, e não de mal, com o propósito glorioso de nos dar um futuro cheio de esperança. Que verdade transformadora! Vamos recapitular rapidamente os pontos essenciais que o Espírito Santo nos ministrou a partir desta passagem. Deus pensa em você. Nunca duvide disso. O Criador do universo tem sua mente voltada para você, com planos e propósitos específicos para a sua vida. Você não é esquecido nem ignorado por Ele. Seus planos são de paz, shalom. A intenção fundamental do coração de Deus para você é o seu bem-estar completo, sua plenitude, sua harmonia com Ele. Mesmo as dificuldades permitidas por Ele contribuem para este fim maior de shalom. Seus planos não visam sua destruição, mas sua edificação e restauração. Ele te dá futuro e esperança. O resultado final que Deus planeja não é o desespero ou a derrota, mas um futuro permeado pela esperança nele. Essa esperança nos ancora em meio às tempestades da vida e nos aponta para a restauração presente e a glória eterna. É um dom da graça. Esse futuro e esperança não são conquistados por nós, mas dados gratuitamente por Deus, através de sua bondade e fidelidade. Nós os recebemos pela fé. A busca sincera é chave. Vimos que a experiência plena desses planos está ligada à nossa resposta de buscar a Deus de todo o coração, invocando-o e orando a Ele. Que possamos guardar essas verdades preciosas em nosso coração, meus amados. Nos momentos de dúvida, de medo, de incerteza sobre o futuro, quando as circunstâncias parecerem gritar o contrário. Quando a voz do inimigo tentar semear desesperança, lembrem-se de Jeremias 29:11. Agarrem-se a esta promessa. Confiem que Deus está no controle, que Ele sabe o que faz e que seus planos para você são bons, perfeitos e agradáveis. Romanos 12:2. Não permitam que as dificuldades do presente roubem a alegria do futuro e da esperança que Deus lhes deu em Cristo Jesus. Escolham crer na palavra de Deus acima dos seus sentimentos ou das aparências. Cultivem a esperança,
regando-a com oração e meditação nas Escrituras. E, acima de tudo, busquem ao Senhor. Priorizem o relacionamento com Ele, pois é nele e através dele que seus planos maravilhosos se cumprem em nós. Vamos fazer uma oração final sobre este tema, selando essas verdades em nosso espírito. Pai Celestial, Deus de amor e fidelidade, nós te rendemos graças por Tua palavra viva e poderosa, especialmente por esta promessa tão rica de Jeremias 29:11. Obrigado por nos assegurares que Teus pensamentos e planos para nós são de paz, visando nos dar um futuro cheio de esperança. Pedimos, Senhor, sela estas verdades em nossos corações de forma indelével. Que elas sejam a âncora da nossa alma nos dias de tempestade e a fonte da nossa alegria nos dias de sol. Que possamos viver cada dia debaixo da consciência do Teu cuidado constante, dos Teus bons propósitos e da esperança gloriosa que temos em Cristo. Ajuda-nos a aplicar esta verdade em nossa vida diária. Quando a ansiedade sobre o futuro tentar nos assaltar, que possamos declarar: Deus tem planos de paz para mim. Quando o desânimo quiser nos abater, que possamos nos lembrar: Deus me dá futuro e esperança. Quando nos sentirmos perdidos ou sem direção, que possamos confiar que Teus planos estão se cumprindo. Inspira-nos, ó Pai, a buscar-te de todo o nosso coração. Que nosso maior desejo seja conhecer-te mais, andar em Tua presença e viver segundo a Tua vontade. Que a busca por Ti seja a prioridade de nossas vidas, sabendo que ao Te encontrarmos, encontramos também a realização dos Teus melhores sonhos para nós. Abençoa cada pessoa que participou desta meditação. Enche cada coração com Tua paz, que excede o entendimento, renova a esperança onde ela estava enfraquecida e fortalece a fé para confiar plenamente nos Teus planos soberanos e bons. Que possamos sair deste tempo não apenas com mais conhecimento, mas com uma fé mais robusta, uma esperança mais viva e um compromisso renovado de buscar a Tua face. Nós te agradecemos por Teu amor infalível e por Teus planos perfeitos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nossa esperança. Amém e amém. Que a certeza dos bons planos de Deus e a esperança viva que Ele nos dá em Cristo Jesus continuem a afirmar os nossos passos. Já passamos um pouco das 11 horas da manhã nesta quarta-feira aqui em São Gonçalo. E que tempo precioso temos tido na presença do Senhor, meditando em Sua palavra. Falamos sobre a promessa maravilhosa de Jeremias 29:11, sobre Deus ter planos de paz para nos dar futuro e esperança. Isso enche nosso coração de confiança para o amanhã. Mas enquanto esse futuro não chega, enquanto esperamos a plena realização dos planos de Deus, como vivemos o hoje, especialmente quando o hoje está marcado por lutas, por tribulações, por terremotos existenciais que abalam nossas estruturas. Como encontramos força e segurança agora? Palavra de Deus, como sempre, tem a resposta. E hoje quero convidá-los a abrir seus corações para outra joia preciosa das Escrituras, encontrada no Salmo 46, versículo 1. Este é um salmo de confiança inabalável no meio da turbulência, um verdadeiro hino de segurança para o povo de Deus em todas as épocas. Ouçam com atenção o que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que declaração poderosa e reconfortante! Vamos ler também os versículos 2 e 3, para sentirmos a intensidade do cenário que o salmista tinha em mente. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Pimun, Salmo 46, 2, 3. O salmista está descrevendo um cenário de caos absoluto,
A terra mudando de lugar, montanhas sendo lançadas ao mar, águas turbulentas, abalos sísmicos. Ele usa essas imagens hiperbólicas para representar as crises mais severas, as tribulações mais assustadoras que podemos enfrentar na vida, sejam elas catástrofes naturais, crises políticas, perseguições, problemas pessoais devastadores, doenças graves, perdas irreparáveis. E diante desse caos potencial, qual é a conclusão do salmista? Pelo que não temeremos. Por quê? Por causa da verdade declarada no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos analisar essa primeira parte. Deus é o nosso refúgio. A palavra hebraica para refúgio aqui é machase. Ela transmite a ideia de um abrigo seguro, um lugar para onde se corre buscando proteção contra o perigo, a tempestade, o inimigo. É um esconderijo, um santuário, um lugar de segurança e confiança. Pense em uma fortaleza impenetrável no alto de uma montanha, onde os soldados se abrigam durante um ataque. Pense em um abrigo seguro durante uma tempestade violenta. Isso é o que Deus é para nós. Quando as águas da vida começam a rugir e a se perturbar, quando os montes das nossas seguranças terrenas começam a se abalar, para onde corremos? Qual é o nosso primeiro instinto? Muitas vezes corremos para refúgios falsos, não é mesmo? Corremos para o dinheiro, achando que ele pode comprar segurança. Corremos para relacionamentos, esperando que outras pessoas nos protejam ou preencham nosso vazio. Corremos para o trabalho excessivo, para as distrações, para vícios, tentando fugir da dor ou do medo. Mas esses são refúgios frágeis, que podem desmoronar a qualquer momento. O Salmo 46 nos chama a reconhecer que o nosso único refúgio verdadeiro, seguro e eterno é o próprio Deus. Veja que o salmista não diz que Deus dá um refúgio. Ele diz que Deus é o nosso refúgio. A segurança não está em um lugar físico ou em uma circunstância favorável. A segurança está na pessoa de Deus. Correr para Deus como nosso refúgio significa buscar sua presença, lançar sobre Ele nossas ansiedades, como vimos em 1 Pedro 5:7, confiar em seu caráter, nos esconder sob suas asas protetoras, como no Salmo 91:4. É uma atitude ativa de fé. Eu escolho não confiar nos meus próprios recursos ou em refúgios terrenos. Eu escolho correr para Deus e me abrigar nele. Você se sente seguro hoje? Talvez as circunstâncias ao seu redor estejam tentando te roubar a paz. Talvez a terra esteja se movendo sob seus pés. Corra para Deus. Faça dele o seu machazé, seu esconderijo seguro. Ele te acolhe, te protege, te guarda. Mas Deus é mais do que um abrigo passivo. O versículo continua. E fortaleza. A palavra hebraica aqui é os. Significa força, poder, poderio, capacidade. Deus não é apenas um lugar seguro onde nos escondemos passivamente da tempestade. Ele é também a nossa fonte de poder ativo para enfrentar a tempestade. Ele é a força que nos capacita a permanecer firmes quando tudo ao redor está tremendo. Muitas vezes, quando passamos por angústias, nossa força se esvai. Sentimos-nos fracos, incapazes, exaustos. É natural, mas a promessa aqui é que Deus mesmo é a nossa fortaleza. Ele não apenas nos protege do impacto externo, mas Ele nos fortalece internamente. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29. É nele que encontramos a capacidade para perseverar, para resistir, para não desfalecer. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa força não vem de nós mesmos, mas de Cristo, que habita em nós e é a nossa fortaleza. Então, Deus é nosso refúgio, abrigo seguro e nossa fortaleza, fonte de poder.
Essas duas verdades são complementares e essenciais para enfrentarmos as angústias da vida sem temor paralisante. Que verdade libertadora! Não precisamos temer o caos descrito nos versículos 2 e 3, as mudanças drásticas, as crises inesperadas, as tribulações assustadoras, porque aquele que é o nosso refúgio e fortaleza é maior do que qualquer circunstância. Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Vamos orar agora pedindo a Deus que grave essa verdade em nossos corações e nos ajude a viver nela. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos porque Tu és o nosso refúgio seguro e a nossa fortaleza invencível. Que verdade maravilhosa e consoladora encontramos no Salmo 46. Confessamos, Pai, que muitas vezes, quando a terra treme em nossas vidas, quando as águas das dificuldades rugem ao nosso redor, nosso primeiro impulso não é correr para Ti. Buscamos segurança em coisas passageiras, confiamos em nossa própria força ou na ajuda de homens, e acabamos frustrados e ainda mais temerosos. Perdoa-nos, Senhor, por não fazermos de Ti o nosso primeiro e único refúgio verdadeiro. Ajuda-nos, pelo Teu Espírito, a cultivar o hábito de correr para Ti em todas as circunstâncias. Que Tu sejas o nosso esconderijo secreto, o abrigo seguro, onde encontramos paz e proteção contra as tempestades da vida. Que possamos aprender a nos aquietar em Tua presença, confiando no Teu cuidado e na Tua soberania, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Rejeitamos agora, em nome de Jesus, todo refúgio falso em que tenhamos confiado. Declaramos que nossa segurança não está em dinheiro, nem em status, nem em relacionamentos humanos, nem em nossa própria capacidade, mas somente em Ti, ó Deus Altíssimo. E Te pedimos também, Senhor, sê a nossa fortaleza. Reconhecemos nossa fraqueza, nosso cansaço, nossa incapacidade de enfrentar as lutas sozinhos. Enche-nos com Teu poder, com Tua força sobrenatural. Fortalece nossos joelhos vacilantes, levanta nossa cabeça abatida, renova nosso vigor. Que possamos dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Capacita-nos a permanecer firmes, a perseverar, a vencer em Teu nome. Tira de nós todo o medo paralisante. Que a convicção de que Tu és nosso refúgio e fortaleza nos dê coragem para enfrentar qualquer situação, sabendo que não estamos sozinhos e que Teu poder é infinitamente maior do que qualquer problema ou inimigo. Que não temamos, ainda que a terra se mude, porque Tu estás conosco. Meu irmão, minha irmã, reflita sinceramente. Quando os problemas surgem, quando a terra se abala na sua vida, qual é o seu primeiro instinto? Você tem corrido para Deus como seu refúgio e fortaleza? Compartilhe sua luta ou sua vitória nos comentários, se desejar. Agora, vamos declarar juntos esta verdade fundamental. Digite com fé nos comentários: Deus é meu refúgio e fortaleza. Afirme isso sobre sua vida. Você conhece alguém que está passando por uma grande tempestade agora? Alguém que precisa desesperadamente encontrar refúgio e força em Deus? Compartilhe esta transmissão com essa pessoa. Seja um canal da graça e do consolo de Deus. Que segurança maravilhosa invade nossa alma ao declararmos juntos: Deus é meu refúgio e fortaleza. Aleluia! Estamos nos aproximando das 11 horas da manhã aqui em São Gonçalo, nesta quarta-feira abençoada, dia 30 de abril de 2025, e continuamos a extrair as riquezas do Salmo 46, versículo 1. Já vimos que Deus é o nosso abrigo seguro, Machassé, onde podemos nos esconder das tempestades da vida, e Ele é a nossa fonte de poder, Os, que nos capacita a enfrentar as lutas com coragem. Mas a promessa deste versículo ainda se desdobra em mais uma camada de consolo e segurança. O salmista conclui dizendo que Deus é socorro bem presente na angústia.
Vamos meditar profundamente sobre esta última parte da declaração. Primeiro, a palavra socorro. Em hebraico é Ezra. Essa palavra significa ajuda, auxílio, assistência, suporte. Não é apenas uma proteção passiva, mas uma intervenção ativa. É Deus vindo em nosso auxílio, estendendo sua mão para nos ajudar em nossa necessidade, em nosso perigo. Ele não fica apenas olhando de sua fortaleza. Ele desce ao campo de batalha conosco. Ele entra na tempestade ao nosso lado para nos socorrer. Ele é o nosso ajudador. O próprio Senhor Jesus é chamado em Hebreus 13:6, citando o Salmo 118:6, de meu ajudador. Em grego, boetos, alguém que corre ao ouvir um grito de socorro. Que imagem poderosa! Deus corre em nosso auxílio quando clamamos, mas a força desta promessa está na expressão seguinte: bem presente. Essa é uma tradução um pouco suave para a intensidade do hebraico original, que diz Nimtza meod. Nimtza significa ser achado, ser encontrado, estar disponível. E meod significa muito, extremamente, abundantemente. Portanto, Deus é um socorro extremamente encontrável, abundantemente disponível, muitíssimo presente. Que diferença isso faz? Quantas vezes precisamos de ajuda, mas ela está distante? Ligamos para alguém, mas a pessoa não pode vir. Pedimos socorro, mas a ajuda demora a chegar ou chega tarde demais. Contamos com recursos, mas eles não estão disponíveis naquele exato momento. A ajuda humana, por melhor que seja, é limitada em sua disponibilidade e presença. Mas o socorro de Deus não. Ele é Nimtza meod. Ele está radicalmente presente, imediatamente acessível, abundantemente disponível justamente quando mais precisamos dele. Não há distância geográfica ou temporal para Deus. Ele não está ocupado demais, nem indisponível, nem de férias. No momento exato da nossa necessidade, ele pode ser achado, ele está presente para socorrer. O Salmo 145:18 reforça isso. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam. Em verdade, Isaías 41:10 nos garante: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Primeiro, ele não diz, estarei contigo, mas sou contigo. É uma presença contínua e uma ajuda ativa. Ele é Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. Essa presença não é apenas sua onipresença geral, mas sua presença manifesta, seu socorro ativo e eficaz para aqueles que nele confiam. E quando esse socorro está tão disponível? O versículo especifica: na angústia. A palavra hebraica etzara significa aperto, aflição, tribulação, dificuldade, calamidade, um beco sem saída. É precisamente no momento do aperto, da aflição, quando nos sentimos encurralados, que o socorro extremamente encontrável de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Deus não nos promete uma vida sem tzara, sem angústias. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. João 16:33. As tempestades virão, a terra pode tremer, os montes podem se abalar em nossas vidas. Mas a promessa gloriosa não é a ausência de problemas, e sim a presença imediata e eficaz do socorro de Deus dentro dos problemas. Ele não nos livra da fornalha sempre, mas às vezes ele entra na fornalha conosco, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3. Ele não impede sempre que Pedro comece a afundar, mas estende a mão imediatamente quando Pedro clama: salva-me, Senhor. Mateus 14:30-31. Ele não livrou Paulo e Silas do terremoto na prisão, mas estava presente com eles ali, dando-lhes cânticos e abrindo as portas. Atos 16:25-26. Ele é socorro na angústia.
Ele nos encontra exatamente onde estamos, no meio do vale da sombra, da morte, Salmo 23:4, no fundo do poço, no olho do furacão. E ali, naquele lugar de aperto, ele se revela como o ajudador poderosíssimo, o socorro bem presente. Ele pode nos dar livramento da angústia, ou pode nos dar graça e força na angústia. Mas de uma forma ou de outra, seu socorro está disponível. Que tipo de socorro ele oferece? Todo tipo de socorro que precisamos. Socorro com sabedoria, quando não sabemos que decisão tomar. Tiago 1:5. Socorro com paz, quando a ansiedade e o medo nos dominam. Filipenses 4:6-7. Socorro com consolo, quando o luto e a tristeza nos abatem. 2 Coríntios 1:3-4. Socorro com provisão, quando as necessidades materiais apertam. Filipenses 4:19. Socorro com livramento, quando o inimigo nos ataca ou estamos em perigo. Salmo 34:17. Socorro com força, quando nossas energias se esgotam. Isaías 40:29. Diante dessa verdade maravilhosa, vamos clamar a Ele agora, reconhecendo-o como nosso socorro e buscando sua ajuda para nossas necessidades presentes. Ó Deus poderoso, nosso ajudador fiel, nós te exaltamos porque tu não és apenas nosso refúgio seguro e nossa fortaleza invencível, mas também nosso socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado porque tu não ficas distante, mas te fazes encontrar de forma abundante e imediata quando clamamos a ti em meio às nossas tribulações. Senhor, quantas vezes nos sentimos sozinhos em nossas lutas? Quantas vezes olhamos ao redor e parece não haver ninguém para nos ajudar? Quantas vezes a angústia aperta nosso coração e pensamos que estamos abandonados? Perdoa-nos por esquecermos da tua promessa, por duvidarmos da tua presença e da tua disposição em nos socorrer. Nós cremos e declaramos agora que tu és Nimtza Meod, extremamente encontrável, abundantemente disponível. Cremos que estás perto de nós neste exato momento, mais perto que nossa própria respiração. Cremos que teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e que tua mão poderosa está estendida para nos ajudar. Ajuda-nos a viver na consciência da tua presença constante e do teu socorro disponível. Que nosso primeiro reflexo na hora da angústia seja clamar a ti, invocar teu nome, buscar a tua face, sabendo que seremos ouvidos e socorridos. Livra-nos da autossuficiência que nos impede de pedir tua ajuda e livra-nos do desespero que nos faz pensar que não há mais solução. Meus amados e preciosos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem unicamente do nosso Deus, esteja repousando sobre cada coração neste instante. Chegamos com o coração transbordando de gratidão ao final do nosso encontro nesta manhã abençoada de quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Já são 11 horas da manhã aqui em nossa querida São Gonçalo e que privilégio indescritível foi passar esta última hora na presença do Rei dos Reis, mergulhados na sua palavra viva e poderosa. Sentimos a doce presença do Espírito Santo nos ensinando, nos consolando, nos fortalecendo. Momentos como este são verdadeiros oásis em meio ao deserto da vida, não acham? Hoje nossa jornada pela palavra nos levou a 2 picos de promessas extraordinárias, 2 fontes inesgotáveis de segurança e esperança para nossas almas. Primeiro, fomos profundamente ministrados pela riqueza de Jeremias 29, versículo 11. Ah, que bálsamo é saber com absoluta certeza que o nosso Deus soberano não apenas nos vê, mas Ele ativamente pensa a nosso respeito. E seus pensamentos, seus planos eternos e perfeitos, não são de mal, de calamidade ou de destruição, mas são pensamentos de paz, de shalom. Essa paz que é inteireza, bem-estar completo, harmonia com Deus e com a vida.
E qual o propósito desses planos de paz? Dar-nos um futuro e uma esperança. Uma esperança que não se baseia em otimismo humano ou circunstâncias favoráveis, mas na fidelidade imutável do nosso Deus. Fomos lembrados que, mesmo no exílio das nossas dificuldades, Deus está tecendo um futuro glorioso para nós. Um futuro que culmina na eternidade com Ele, mas que já começa a se manifestar hoje em restauração, propósito e intimidade crescente com o Pai. E a chave para experimentar isso? Buscar a Deus de todo o coração. Lembra-se da nossa declaração? Eu confio nos planos de paz de Deus para mim. Que isso seja mais que uma frase, que seja a convicção profunda que norteia nossas decisões e acalma nossas ansiedades quanto ao amanhã. Quantas vezes nos preocupamos excessivamente com o futuro, tentando controlar o incontrolável? Jeremias 29:11 nos convida a soltar as rédeas e confiar naquele que segura o universo em suas mãos e tem planos perfeitos de paz para nós. Mas, glória a Deus, a sua palavra não nos deixa apenas com uma esperança futura. Ela nos equipa poderosamente para o presente. E foi isso que vimos ao meditar no Salmo 46, versículo 1, que rocha firme para os nossos pés. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No meio das tribulações inevitáveis desta vida, quando a terra parece a tremer sob nossos pés e as águas das dificuldades rugem ameaçadoramente, temos um lugar seguro para correr. Deus é o nosso refúgio, Machacé. Ele mesmo é o nosso abrigo impenetrável. Não precisamos buscar segurança em lugares ou coisas que falham. Corremos para os braços do Pai e ali encontramos proteção. E Ele não é apenas um abrigo passivo. Ele é a nossa fortaleza, meus amados. E preciosos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem unicamente do nosso Deus, esteja repousando sobre cada coração neste instante. Chegamos com o coração transbordando de gratidão ao final do nosso encontro nesta manhã abençoada de quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Já são 11 horas da manhã aqui em nossa querida São Gonçalo. E que privilégio indescritível foi passar esta última hora na presença do Rei dos Reis, mergulhados na sua palavra viva e poderosa. Sentimos a doce presença do Espírito Santo nos ensinando, nos consolando, nos fortalecendo. Momentos como este são verdadeiros oásis em meio ao deserto da vida, não acham? Hoje nossa jornada pela palavra nos levou a 2 picos de promessas extraordinárias, 2 fontes inesgotáveis de segurança e esperança para nossas almas. Primeiro, fomos profundamente ministrados pela riqueza de Jeremias 29, versículo 11. Ah, que bálsamo é saber com absoluta certeza que o nosso Deus soberano não apenas nos vê, mas Ele ativamente pensa a nosso respeito. E seus pensamentos, seus planos eternos e perfeitos, não são de mal, de calamidade ou de destruição, mas são pensamentos de paz, de shalom. Essa paz que é inteireza, bem-estar completo, harmonia com Deus e com a vida. E qual o propósito desses planos de paz? Dar-nos um futuro e uma esperança. Uma esperança que não se baseia em otimismo humano ou circunstâncias favoráveis, mas na fidelidade imutável do nosso Deus. Fomos lembrados que, mesmo no exílio das nossas dificuldades, Deus está tecendo um futuro glorioso para nós. Um futuro que culmina na eternidade com Ele, mas que já começa a se manifestar hoje em restauração, propósito e intimidade crescente com o Pai. E a chave para experimentar isso? Buscar a Deus de todo o coração. Lembra-se da nossa declaração? Eu confio nos planos de paz de Deus para mim. Que isso seja mais que uma frase, que seja a convicção profunda que norteia nossas decisões e acalma nossas ansiedades quanto ao amanhã.
Quantas vezes nos preocupamos excessivamente com o futuro, tentando controlar o incontrolável? Jeremias 29:11 nos convida a soltar as rédeas e confiar naquele que segura o universo em suas mãos e tem planos perfeitos de paz para nós. Mas, glória a Deus, a sua palavra não nos deixa apenas com uma esperança futura. Ela nos equipa poderosamente para o presente. E foi isso que vimos ao meditar no Salmo 46, versículo 1, que rocha firme para os nossos pés. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No meio das tribulações inevitáveis desta vida, quando a terra parece a tremer sob nossos pés e as águas das dificuldades rugem ameaçadoramente, temos um lugar seguro para correr. Deus é o nosso refúgio, Machazé. Ele mesmo é o nosso abrigo impenetrável. Não precisamos buscar segurança em lugares ou coisas que falham. Corremos para os braços do Pai e ali encontramos proteção. E Ele não é apenas um abrigo passivo. Ele é a nossa fortaleza, nossa fonte de poder, de força interior para resistir, para perseverar, para não sermos destruídos pela pressão. Nele, o fraco se torna forte. E como se não bastasse, Ele é socorro bem presente. Ezra Nintsa Meod. Uma ajuda muitíssimo disponível, imediatamente acessível, bem ali, no meio da angústia. Zara. Ele não nos deixa sozinhos no aperto. Ele intervém, Ele ajuda, Ele socorre. Talvez você tenha vivenciado isso. No momento de maior aperto, quando você clamou, sentiu a mão de Deus te sustentando, uma paz inexplicável te invadindo, uma solução inesperada surgindo. Isso é o nosso Deus em ação, sendo fiel à sua palavra. Nossa declaração aqui foi: Deus é meu refúgio e fortaleza. Deus é meu socorro bem presente. Aleluia! Percebem como essas duas verdades se complementam maravilhosamente? Jeremias 29:11 nos dá a perspectiva do futuro, assegurando que Deus está no controle e tem um bom plano final, o que nos impede de cair em desespero diante das lutas presentes. Salmo 46:1 nos dá a provisão para o presente, assegurando que temos um lugar seguro, força interior e ajuda imediata para atravessar essas lutas enquanto esperamos a plena realização dos planos de Deus. A esperança futura nos sustenta na dificuldade presente e a ajuda presente nos capacita a caminhar em direção a essa esperança futura. Que Deus maravilhoso nós servimos. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, eu os exorto com todo o meu coração. Vivam debaixo destas verdades. Não deixem que sejam apenas conhecimentos intelectuais. Façam delas a prática diária da sua fé. Quando a ansiedade sobre o futuro vier, corra para Jeremias 29:11. Medite nele. Ore sobre ele, entregue seus planos, seus medos, seus sonhos nas mãos daquele que tem pensamentos de paz a seu respeito. Confie que ele está no controle do seu amanhã. Quando a angústia do presente te apertar, corra para o Salmo 46:1. Faça de Deus ativamente o seu refúgio. Feche a porta do seu quarto, dobre seus joelhos, busque a presença dele antes de qualquer outra coisa. Clame por sua força, reconheça sua fraqueza e peça o poder dele para te sustentar. Peça seu socorro, seja específico sobre a ajuda que você precisa e creia que ele é Nintsa Meod, muitíssimo encontrável. Rejeite o medo. Lembre-se que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. O medo é o oposto da fé, que se apropria de Jeremias 29:11 e Salmo 46:1. Quando o medo bater a porta, responda com a palavra de Deus. Busque a Deus de todo o coração. Não se contente com um relacionamento superficial. Priorize tempo para oração e leitura da Bíblia.
Envolva-se com a igreja local, com a comunhão dos santos. Quanto mais perto você estiver dele, mais claramente ouvirá sua voz, mais fortemente sentirá sua presença e mais abundantemente experimentará seus planos de paz e seu socorro presente. Quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês que esteve conosco nesta manhã. Obrigado pelas orações silenciosas, pelos améns e aleluias que ecoaram aí onde vocês estão. Obrigado por cada comentário compartilhado, os pedidos de oração que nos uniram em intercessão, os testemunhos que edificaram nossa fé, as palavras de encorajamento mútuo. Vocês são a prova de que a Igreja de Cristo é um corpo vivo, unido pelo Espírito, mesmo através da tecnologia. Que continuemos a cultivar essa comunhão aqui em nosso canal. Se você foi abençoado, não guarde só para você. Curta o vídeo para que mais pessoas o vejam. Compartilhe com seus contatos, especialmente com aqueles que precisam ouvir sobre a esperança e o socorro de Deus. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para caminharmos juntos.